finalizar aqui. Verdade. Então, e ainda mais esse tópico aqui, que é a Option API, que a gente vai ver, costuma ser até mais confuso ainda. Certo? Então, eu já criei aqui ó, uma pasta, Options API, um main.php, eu vou colocar aqui. Algumas coisas eu vou simplesmente copiar e colar para ser mais rápido. Coloquei o nome do plugin, vou ativar esse plugin. Vou vir aqui em plugins, livre space. Cadê? Tô cego? Ah, tá aqui, Options API. Tô cego mesmo. Ativei Options API. Vamos começar a codificar. Primeira coisa, eu vou criar uma classe para representar a minha página de opções. Certo? Aí eu vou ter que ter um método construtor. Certo? Function. Construct. Eu vou ter aqui um método. Um método não, um atributo. Vou deixar ele público. Options. Daí eu vou fazer o seguinte. Antes, eu vou precisar ter um atributo estático. Function, add, menu page, vocês vão entender por quê. Eu acho que eu não falei como é que a gente adicionava um menu no WordPress. É muito fácil. Existe a função que é add menu page, add submenu page, certo? Existem umas funções que são atalhos, por exemplo, add options page. Adiciona um submenu a seção de opções, de configurações. Se eu colocar add theme page, ele coloca um submenu ao menu de tema, de aparência. Melhor. Então, essas funções são atalhos para add menu page. Por quê? Porque na add menu page eu posso passar um parâmetro aqui que eu digo o local que eu quero colocar. Eu posso especificar como sendo um submenu. No caso, ou melhor, eu tenho que usar add submenu. Na verdade, aquelas funções add options page, add menu page, são atalhos para essa função aqui. Porque eu tenho que passar o parent slug. Então é só eu passar o parent slug para o menu de aparência, por exemplo. Só que eu não tenho decorado qual é o slug do menu de aparência. Então eu posso usar add themes, theme page. No caso eu quero add options page. Então eu passo o título, e para agilizar eu vou copiar isso aqui. Copiar aqui. Beleza, foi o que eu fiz. Passei um título. O título do menu, o capability, aqui a gente vai ter que ter um pequeno conceito sobre isso. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que somente vai poder acessar essa página quem tiver a permissão de alterar opções. Geralmente, quem tem essa permissão é somente administradores. Nesse caso específico, eu poderia criar minha própria permissão e definir suas condições aí, quem vai ter essa permissão. Nesse caso, basicamente, eu estou dizendo que somente administradores do site poderão acessar essa página. Outra função é um slug do menu, seria uma espécie de um ID, que geralmente se usa uma técnica de passar o slug como sendo o nome desse meu arquivo. Por quê? Porque vai ser muito improvável, ou seja, vai ser impossível que exista um outro arquivo chamado main nesse diretório. Então esse slug vai ter o caminho até esse main.php. Então essa constant file, ela retorna isso. O caminho até aquele arquivo. Então, eu garanto que isso aqui vai ser um identificador único para a minha página. Para não ter que ficar criando ID. Algumas pessoas usam file que até simplificam as coisas.
O último parâmetro é, eu estou passando options, eu estou chamando um método que eu ainda vou criar, que é o display option page. Eu estou chamando ele de forma estática. Lembra que eu falei que se eu passar assim é de forma estática? Então, eu vou criar essa função aqui embaixo. Public static function e display option page. Por hora, eu vou só criar o seguinte. Div class. Essa classe é do próprio WordPress, que é para a sua página se comportar como as páginas padrões. Certo? O que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui também. PHP. Essa função retorna um ícone padrão para a página de opções. Se eu estiver na página de temas, ele retorna um ícone padrão para a página de temas. Aí eu coloco minhas opções. Sei lá. Beleza, por enquanto eu vou fazer isso. Somente isso. Vamos ver. Não vai acontecer nada ainda porque eu tenho que vir aqui e disparar minha action. Então, qual a minha action? Para eu criar esse menu, eu tenho que disparar na action admin menu. Eu adiciono o menu. Add menu page, essa função aqui que eu executo. Essa função aqui tem que ser executada numa action chamada admin menu. A página tem que ser... Não, ou melhor, desculpa. Isso aqui a gente não vai usar por enquanto, por hora. Eu só preciso dessa action para ele gerar a página. Por quê? Porque a option page tem a callback para display option page. Então, se eu testar aqui, eu vou dar um F5. Configurações, apareceu o quê? Team Options. Porque foi o que eu passei aqui. Eu criei uma página chamada Team Options. Então já apareceu aqui, ó, minhas opções. Simples, até agora está muito simples, né? É tudo muito simples mesmo, não tem muita dificuldade não. Já criei minha página interna. Isso aqui eu posso colocar o que eu quiser. A gente vai ver o que a gente chama de Settings API, ou Options API, mas vocês poderiam colocar aqui simplesmente um formulário e vocês mesmos tratarem a submissão dele. O que eu vou apresentar aqui é como você faz um formulário semi-automático, já com garantia de segurança e com o WordPress tratando. Mas, em alguns casos, vocês vão precisar criar seus próprios formulários, né, de uma forma mais customizada, e vocês vão ter que processar toda a submissão. Dessa forma aqui, a gente vai criar alguns campos. E esses campos a gente vai criar com a Settings API. Então, eu vou voltar aqui e colocar a action admin init. Essa action eu vou instanciar minha classe option. Então, para isso, eu vou precisar, no meu construtor, fazer alguma coisa. Então, eu vou dar um this register settings fields, que aqui eu vou criar public, vou criar um public register settings fields. Opa, faltou functions aqui. Tá todo mundo acordado aí? Tá vendo que eu estou escrevendo? Todo mundo já dormiu? Então eu vou fazer logo o seguinte, eu vou logo dar um this up, vocês vão entender mais na frente. Esse get up é semelhante ao post meta, só que eu salvo na tabela de options. Então, eu vou colocar isso aqui, vocês vão entender por que eu fiz isso. Mas esse nome aqui, ele representa um grupo de opções. Então eu sempre estou colocando, estou gerando um array, na verdade, de opções. Isso aqui ele retorna um array. Certo? Então o que eu vou fazer? Register settings fields. Eu vou registrar uma setting. Vou registrar uma setting.
O que é que eu estou fazendo? Registrei uma série, percebo, ó, isso aqui é option group, option name. Eu criei o option group, option name que eu estou usando aqui. Ou melhor, option name eu vou usar para mais na frente. Isso aqui é o option group que eu uso aqui. Nesse caso está o mesmo nome, não tem problema. O terceiro parâmetro é um callback. Esse callback a gente vai usar para fazer um upload. Por enquanto a gente não vai usar ainda. Então eu vou criar essa função, só para não dar problema. Vamos vir aqui, criar essa função. Eu vou apagar isso aqui, por enquanto. Beleza. Registrei minhas séries. Daí eu vou adicionar uma seção para minhas séries. É um pouco confuso, mas depois vocês pegam o jeito. Daí eu passo o nome da minha série, o nome que eu quero dar, né, main série, um title. E eu passo o ID, o slug da minha página. Na minha séries eu passo o slug da minha página, que é file. Por isso que é interessante usar um file da vida, uma constante mágica. Beleza. Mas até agora eu não tenho nada. Então, eu vou dar um add, ou melhor, eu tenho que criar esse método aqui. Options main sessions cb. Esse método, geralmente eu deixo vazio. Esse método aqui, ó. Esse método, ou melhor, essa função, né, que eu estou usando uma classe, é isso aqui. Eu não preciso mexer nele, na maioria dos casos. Eu posso deixar vazio, mas eu tenho que definir um callback ali. Por hora, não se preocupe muito em entender o que é que esse callback faz. Então vamos continuar. Criei uma seção. Agora eu vou adicionar um input propriamente dito. Eu uso a função add setting field. Aí eu passo o nome dele, options banner heading. Banner é um título para ele. E aqui seria, quem já mexeu com Xamarin poderia imaginar um pouco como sendo um decorator. Aqui eu costumo criar um método com prefixo. Geralmente eu crio com prefixo render, mas aqui eu não criei com prefixo render. Mas o que acontece? Vocês vão entender quando eu mostrar para vocês funcionando. Eu adicionei um field, um input, com esse name aqui. Daí eu passei um callback para ele, que é esse banner heading setting aqui. Daí eu passo novamente o slug da minha página. E aqui options main sections. Eu atrelo sempre um field a uma seção. Um field está relacionado a uma seção. Eu sempre tenho que criar um section. Um field está relacionado a uma seção. Certo? Isso é importante. Daí o que acontece? Ele tem esse callback aqui para esse input. E o callback vai definir como é que eu vou exibir esse input. Então eu estou dando echo, input name, estou dando name, option, plugin options, importante. Eu registrei minhas sections, aí eu vou mandar a forma de array, via de regra. Name é options, plugin options, que foi o que eu passei aqui no option group, que eu passei no option group do registro settings. Daí eu passo com uma posição, né, de um array o nome do meu field, que é options banner heading. Então, a forma do name, via de regra, options, plugin options, que é o nome desse grupo aqui, e o nome do field, nome do grupo, nome do field. Esse grupo é esse primeiro parâmetro aqui. Aí eu defino type igual a text, o value, aí eu dou um this options banner heading. Por quê? Aqui em cima eu dei um get options. E se tiver alguma coisa salva com esse nome, né, eu estou salvando como um array. Eu estou salvando como um array.
Então, se tiver alguma coisa salva com esse nome, ele vai retornar. E automaticamente ele identifica se é um array. Se for um array, ele retorna como um array. Daí, aqui no meu value, eu simplesmente dou um this options banner head, que é o valor do field, do ID do field, certo? Então, beleza. Até aqui, eu já consigo salvar essa informação. Eu só vou precisar em display option page botar algumas funçõezinhas aqui. Eu vou ter que criar um formulário aqui dentro. Sempre a action vai ser para options.php com o método post. Isso aqui não é obrigatório, só se você quiser fazer algum upload. Então o que é que eu faço? Settings fields ou os plugin options, é o mesmo que está aqui. Esse settings fields vai receber o option group da sua série. Você não registrou como options plugin options, então aqui ele recebe options plugin options. Aí depois, isso aqui ele serve para fazer o seguinte, para ele gerar alguns inputs escondidos para ele trabalhar com segurança. Isso aqui é para segurança, essa função. Dos settings fields, ele faz, propriamente dito, ele renderiza todos os inputs que você criou. Certo? Aí que eu estou dando um var dump para vocês verem como é que está sendo salvo lá no banco de dados. Options, plugin options. Daí o submit button ele gera um botão de submit. Então vamos ver como é que ficou a nossa página depois de tudo isso. Então magicamente já apareceu banner head. Daí eu vou salvar. Vou botar aqui. Esse banner head seria o título, né? Eu vou colocar aqui título do banner, por exemplo. Vou salvar. Qual foi o problema? Linha 39. Linha 39. Ver qual foi o problema. Ilegal offset options banner head. Foi que eu fiz de errado. Options banner head. Alguém viu o erro aí? Options banner head. Tá, vou dar um var dump aqui, deixa eu ver aqui. Ele não está salvando, por isso. Então vamos ver porque que não está salvando. O name, options, plugin options, options banner heading. Ele não está salvando. Eu estou achando que é por causa disso aqui. Plugin options, quer ver? Eu acho que foi isso aqui. Exatamente. É porque é o seguinte, eu não sou obrigado a criar essa função aqui. Essa função, ela está atrelada à minha série, né, meu grupo de configurações. Se eu passar, ele funciona como se fosse um filtro. Eu tenho que retornar alguma coisa. Isso aqui, ele interceptou o meu submit e fez algum processamento e esperava que retornasse algo. Como eu coloquei esse callback aqui. Se eu não colocasse, ele simplesmente ia enviar esse plugin options aqui. Mas como eu coloquei, eu vou ter que fazer pelo menos isso. Acontece que mais na frente eu vou fazer um pequeno processamento aqui dentro. Certo? Agora funcionou. Então o que acontece? Eu dei um var dump lá, ele criou um options banner head com aquela string. E eu dei um var dump aqui, ó, em get options plugin options. Tem uma coisa interessante. Eu falei que isso vai tudo para options.php. Se você colocar options.php, você vai ter uma página escondida do WordPress. E se você procurar por options
plugin options, ele tem serialized data, ou seja, isso aqui é um array. Ele pegou um array, serializou, ou seja, deixou como uma única string e salvou lá no campo do banco de dados. Então, quando eu tenho um array, ele serializa. Então, essa página aqui, você pode inclusive modificar algumas coisas, mas não recomendo, porque tem informações escondidas do WordPress. Tudo que você salvar em options.php está aqui. Tudo que você salvar usando Options API fica aqui. Ele aparece aqui. Então, nós já temos uma página aqui. Está salvando. Título. Aí eu pergunto, como é que eu acesso isso no front-end? Eu já fiz isso aqui. Eu dou um get option, retorno um array, e eu acesso o índice options banner heading. Eu posso fazer isso no front-end. Se por acaso eu quisesse, sei lá, eu tenho um campo na página inicial do site, que é um pequeno texto que não tem nenhum outro local do WordPress que eu possa inserir. Então eu posso criar uma página interna só para aquele texto. E como é que eu puxo? Dou um get option. Certo? Então só para finalizar aqui, eu vou fazer um upload. Eu já coloquei aqui o enctype. Eu vou colocar esses settings erros aqui, porque ele permite que eu exiba erros para o usuário. Vocês vão entender. Eu vou adicionar um novo field, da mesma forma que a gente já fez. Esse field, ele vai ter aqui um outro renderer. Vai ser isso aqui, da mesma forma. Só que ele faz uma pequena verificação. Se tiver alguma coisa que foi feito o upload, ele mostra a imagem. Certo? Então, como é que eu vou fazer um upload? Eu tenho que... Você vê que está aqui, mas eu não consigo fazer esse upload por padrão. Não vou conseguir enviar nada sem antes processar isso. Porque isso aqui não é um campo de texto. É um upload. Então, como é que eu faço isso? Eu vou trabalhar aqui na minha função options validate settings. Então, em vez de somente retornar plugin options, eu vou processar. Como é que é esse processamento? Eu verifico. Se não tiver vazio, faz option logo upload, tmp name. Isso aqui é um upload básico. Quem conhece PHP sabe. Certo? Daí, ele cria essa variável aqui, dizendo o seguinte: test form igual a false. E o WordPress tem uma função que é WP Handler Upload. Daí ele diz: eu quero upar options logo upload, né, que é o name do meu campo, option logo upload. Percebam que aqui eu não coloquei nesse estilo aqui. Por quê? Porque eu vou upar aqui e então é que eu vou salvar o caminho no padrão anterior. Então eu estou dizendo o seguinte, ó, plugin options, o que eu retornava antes, eu estou colocando options logo upload como sendo um novo campo desse array. Perceberam o que eu estou fazendo? Basicamente o que eu fiz aqui, eu puxei esse logo upload, upei com WP handle upload, ele retornou a URL, né, o file URL, essa função que retorna um array que contém a URL, certo? E eu adicionei o novo índice ao meu plugin options, que é o que eu recebo aqui. Então, se não tiver nada para upar, ele vai dar um erro no image. E vai dizer e vai manter o anterior, a imagem anterior para ser salva. Então, na prática, eu vou tentar aqui upar. Upou. E mostrou a imagem aqui. E está aqui o caminho dela. Se eu botar salvar alterações, ele diz que não tem image, no image, e não upou isso aqui. Ou seja, ou melhor, ele não perdeu a imagem anterior. Certo? Então isso aqui foi possível porque eu coloquei um setting
eu dei um série erro aqui. E aqui embaixo dei um add séries erro. Passei um ID aqui e passei o tipo de erro no image. E mantive a URL anterior para ser salva novamente. Certo? Não sei se vocês conseguiram entender isso aí. Então é um pouco confuso no começo, mas não temos dificuldade não. Vocês pegando um código desse, por exemplo, vocês conseguem customizar. Mas eu recomendo vocês a lerem mais sobre isso, que não deu para falar muito com muitos detalhes, mas aí vocês conseguem já ter um ponto de partida. Vocês revisam o vídeo, eu posso passar alguns links para vocês depois, para vocês verem com mais calma. Já pode fazer milhões de coisas com uma página dessa. Uma página interna. Tem muita coisa ainda que não deu tempo de mostrar. Tem um negócio que é Transient API, eu dou aqui um set, Transient, que basicamente ele armazena informação no banco durante um tempo que você especificar. Então, se você quiser armazenar informação durante 10 minutos, você bota a informação, ela fica lá durante 10 minutos. Você pode usar isso para fazer cache. Eu tenho um plugin que é o plugin que eu uso para Twitter. Deixa eu ver se onde é que ele está. Ele vai dar aqui. Deixa eu abrir aqui. Open, Project, som. Deixa eu abrir aqui. Plugins. Isso aqui é um plugin que eu criei. Não tá essas coisas todas não, mas é bem leve ele. Eu respondi já a sua pergunta, só para mostrar esse set transiente. Isso aqui é uma classe que ela vai basicamente carregar tweets. Então eu faço o seguinte, na hora que eu puxo a data, get data, retorno os tweets, eu verifico, get transiente, existe alguma coisa com esse nome salvo como um transiente? Se não existir, dê um fetch tweet. Se existir, só retorna. Então o que é que fetch tweet faz? Puxa do Twitter a timeline, dá um JSON decode, processa, pega os tweets, filtra o tweet e no final seta um transiente de recentes tweets with get, que é o mesmo que está aqui, durante 5 minutos. 60 milissegundos vezes 5. 5 minutos. Então ele faz um cache durante 5 minutos. Se aqui get transiente vai verificar se ainda existe. Se já passou 5 minutos desde que eu cadastrei, então não tem mais nada. Então eu vou ter que dar um novo fetch. Daí eu faço um cache do Twitter. E eu não vou sobrecarregar o Twitter nem meu site. Porque vai ficar mais rápido. Certo? Então um uso aí dessa... Aqui é outra API. Né? Aí não dá tempo de mostrar em detalhes. A gente perguntou, uma pergunta simples, por que não se pode abrir tag? Ah, pode, é porque eu sou tão acostumado a usar tag para cada função que eu acabo fazendo isso aqui, mas poderia simplesmente fazer isso aqui, sem nenhum problema. Dando mesmo. É porque eu sou muito acostumado a montar o tema, aí você bota um H3, dentro do H3 você bota uma função PHP, aí você abre e fecha. Aí você faz isso várias vezes. Isso acaba sendo um estilo só de programação. Eu até gosto de ficar... Até fica mais bonito você colocar uma tag para cada função do que fazer isso aqui. Por isso que muitos utilizam dessa forma. Mas não tem diferença prática, não. Beleza? Então é isso aí. Antes quiserem os participantes, tem 7 agora. Acho que deu para aproveitar bastante, apesar do problema aí que tivemos de ter que adiar, mas que no geral foi bem proveitoso o curso. Acho que vai ajudar muito para vocês trabalhar em futuros projetos com WordPress. Beleza?
Finalmente, né? Chegamos ao fim. Pois valeu, pessoal. Se alguém tiver alguma crítica aí para fazer, eu posso mandar, Gabriel, para fazer aí com relação ao curso aí, para melhorar de repente aí no futuro curso. Tirando o problema da internet, né? Que né, quem aí tiver alguma crítica, se acha que eu posso melhorar alguma coisa, ou não, tá tudo bem, alguma sugestão, eu vou parar